Pablo Peçanha da Silva, aluno do curso de segunda licenciatura em Pedagogia na Faculdade IBRA. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem o título Influências das Políticas Públicas no Currículo para a Educação Infantil, uma análise do currículo carioca em educação infantil. O meu trabalho, ele procura analisar a obrigatoriedade de existir um currículo para a educação infantil nas redes de ensino. Porque a educação infantil, com o passar do tempo, ela ganhou ênfase nas ações do governo federal e também nas políticas internacionais, como nas discussões na academia. Então, para isso, eu vou analisar no portal Multirio, que é ligado à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro, e na literatura acadêmica, buscando as palavras currículo e educação infantil. Então, para poder contextualizar o currículo na educação infantil, é necessário entender um contexto maior, começando pela questão do currículo, a teoria do currículo. E o autor Thomas Tadeu da Silva, ele em seu livro de 2005, ele apresenta 3 conceitos de teoria do currículo. O conceito tradicional, que é ligado aos conteúdos e à memorização. O conceito crítico, que é influenciado pelas ideias marxistas, porém ligado à questão econômica. E o conceito pós-crítico, que é um desdobramento das ideias marxistas, porém ligado também não meramente à questão econômica, mas às questões étnico-raciais e de minoria. Porém, o que o autor fala é que, independente da teoria do currículo, por trás há uma predominância sobre como a educação deveria ter ou quais conhecimentos deveriam ser ensinados. Então, o currículo, ele sempre tem esta questão por trás, que é uma seleção de conteúdos ou de conhecimentos. Se tratando ao nossa pesquisa em si, que é o currículo carioca, por mais que seja da educação infantil, ela também é uma seleção de conhecimentos, de objetivos, de perspectivas. Então, em si, ela é uma seleção. E o mesmo autor, ele fala que isso é devido o currículo ele ser uma identidade, uma subjetividade, está ligado a estas questões. Dando continuidade, para poder entender o currículo e criar um conceito, um estudo, teoria sobre as questões curriculares, o Ministério da Educação, em 2007, reuniu alguns principais estudiosos sobre o tema e fez o documento Indagações sobre o Currículo. Nesse documento é falado que o currículo não se trata de conteúdos prontos a serem seguidos. Eles falam que os currículos são também orientados pela dinâmica da sociedade e cabe aos profissionais da educação encontrar as respostas. Então, é uma crítica frontal ao conceito tradicional de que currículo é meramente um rol de conteúdos e dá também ao professor um papel ativo diante desse currículo. Para entender esta necessidade de um currículo, a gente precisa voltar às questões também a uma macropolítica. E no Brasil, essas reformas, mudanças educacionais, ela começa especificamente nos anos 90, a partir do Congresso Internacional Todos pela Educação, no qual o Brasil participou e desde o governo Itamar Franco se demonstrou-se comprometido com as tais mudanças, adequando as políticas educacionais às exigências neoliberais colocadas por essas organizações internacionais, mais especificamente o Banco Mundial. Então, o governo Itamar Franco, já no ano de 1992, ele lança o PDE, que é o Plano Decenal da Educação. E a partir daí, nós temos
também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que muda, né, 93/94/96, o PNE, o Plano Nacional de Educação, e o Fundef, que nesse momento não abrangia a educação infantil e somente o ensino fundamental. Nesse contexto, a Constituição Federal de 98, ela entende a educação infantil como um direito, porém ainda não fala da questão curricular para a educação infantil, mas subsidia a existência de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Já com isso, foi lançado os PCNs, que não atingiu a educação infantil nesse momento, mas atingiu o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, em 97 e 98. Porém, houve muitas críticas em relação aos PCNs, porque foram feitos por uma equipe que trabalhava numa escola particular de São Paulo, com públicos de uma renda per capita acima da realidade brasileira. Então, esse documento não foi assim, foi alvo de críticas pelos educadores e pesquisadores, porém, ele levou às políticas como o SAEB, que é uma avaliação em larga escala para o ensino fundamental. E nessas mudanças também o CNE aprovou em 2010 o DCN, também para a educação infantil o DCNEI, que neste documento apontou para a necessidade de uma base nacional comum curricular. Além disso, também teve a educação infantil nessa necessidade de ter currículo mínimo para ser aplicado em todas as escolas do nosso país. Dando continuidade e analisando agora mais especificamente o currículo carioca, segundo o próprio documento, ele está em discussão desde o ano de 2017 e ele foi construído por uma escuta aos professores da educação infantil. E houve a participação de aproximadamente 13 mil profissionais, que atendiam 973 unidades escolares que atendem educação infantil na rede municipal. Então, o documento ele começa a contextualizar os marcos legais. Então, ele traz aí um pouco superficialmente essas questões, ele fala dos referenciais curriculares para a educação infantil e a BNCC, né, fala também da proteção à infância, ao direito da criança à educação, e traz também uma linha do tempo das mudanças que a rede municipal do Rio de Janeiro sofreu, desde a fusão do estado da Guanabara até os dias atuais, passando em 2003 pela saída da creche que pertencia à Secretaria de Assistência Social e passou à responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, dando aí um contexto nacional de mudança de perspectiva, adequando as políticas cariocas às exigências nacionais e internacionais, de se afastar de um caráter meramente assistencialista e fazer com que o atendimento do Estado para crianças de 0 a 6 anos tenha também, e sobretudo, um caráter pedagógico. E aí, a criança no currículo carioca, ela é vista como um sujeito histórico, social e de direitos. Para isso, ela faz uma citação direta às diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, mostrando seu alinhamento a esses documentos federais. Ou seja, ela entende que a criança é um sujeito histórico de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas, e a elas disponibilizadas e por elas estabelecida com adultos e crianças de diferentes idades, no grupos e contextos culturais no quais se insere.
Nessas condições, ela faz amizade, brinca com água, terra, faz de conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentido sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura. Então, o currículo carioca ele está em sintonia com o DECINEI e também a BNCC. Para isso, mostrando esse alinhamento, ela traz também os direitos de aprendizagem, que está na BNCC, que são eles: brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer. Um detalhe interessante é que em todos os objetivos do currículo, ele começa com um verbo que pertence ao direito de aprendizagem, demonstrando a obrigatoriedade de se garantir esses direitos às crianças das creches e da pré-escola do município do Rio. Ainda em consonância com a BNCC, o currículo também ele é organizado em campos de experiências. Os campos de experiência, ele seria uma união entre os saberes da criança, as experiências concretas e os conhecimentos já constituídos, conhecimentos científicos, artísticos, culturais e etc. Então, o saber da criança, ele é extremamente considerado no currículo carioca, porque a infância é compreendida como uma fase de protagonismo. Para isso, o currículo carioca, ele divide a criança em três terminologias, que são bebê, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Isso está alinhado com a BNCC. Porém, o documento ele também traz uma outra terminologia para dividir esses grupamentos, que são berçários, maternais e pré-escola, que é um documento já utilizado em outros documentos municipais aqui da Prefeitura do Rio. Ele também traz um conceito de objetivos interligados, que vem logo após os objetivos. Esses objetivos interligados, eles servem para amplificar as possibilidades de experiências que as crianças podem viver a partir das interações que são estabelecidas com as demais crianças e com o educando. Ele também elabora um espaço que é de educador para educador. Essa parte ela foi construída a partir das participações dos professores da rede, que são experiências que já foram realizadas, que são realizadas com as crianças do município do Rio, demonstrando a diversidade de propostas que já são realizadas na rede. O currículo também, ele traz a obrigatoriedade do projeto político-pedagógico das unidades e do projeto pedagógico anual, né? Estando sempre de acordo com o currículo carioca.